Mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra, que fica infrutífera. A gente vai falar de fé. Bom, fé em quê ou em quem? Eu acredito que todos estão pensando a mesma coisa, fé em Deus. É o convite, né, que o Evangelho, esse trecho do Evangelho traz para nós hoje. E nós vamos falar um pouco sobre ele segundo a contextualização que o Emmanuel trouxe no livro Vinha de Luz. E o próprio início aqui, né, dessa parte do Evangelho, já fala para nós algumas coisas que, seguindo por esse caminho, nós dificilmente vamos conseguir entender e construir essa fé. Que ao longo desse trecho, dessa leitura, né, dessa reflexão, nós vamos entender que fé não é privilégio, fé não é concessão, fé não é transmitida de uma pessoa para outra, muito embora a questão da educação, não é? Que é importantíssima na nossa vida de forma geral, dá a cada um de nós, traz para cada um de nós as responsabilidades com as pessoas com as quais nós temos a responsabilidade de conduzir durante a vida, né? Os filhos, pessoas que estão sob a nossa guarda, nossa tutela, quando crianças e mesmo depois disso, por muito tempo. Então a fé é um assunto, é um patrimônio de conquista, de construção de cada um de nós. E mesmo no texto aqui, Emmanuel falou sobre isso, que existe um equívoco muito grande para todos nós, e principalmente para algumas ideologias, né, algumas formas de pensar em religião, em Deus, que transmitem muito para as pessoas uma ideia errônea de que existem eleitos. E mais ainda, coloca na conta dessas pessoas que elas têm fé porque são privilegiadas. E é exatamente o contrário disso. A fé não é concedida. Ela é individual, tem que ser construída por cada um de nós de dentro para fora. Daí o raciocínio lógico, né? Que é o convite que a doutrina espírita nos faz, da fé raciocinada. Porque se não tiver raciocínio nesse meio, não existe, na verdade, né? Existe uma crença, uma esperança, mas a fé mesmo, nós não vamos conseguir atingir isso aí com as questões exteriores, como disse aqui nesse trecho do Evangelho. E nós vamos lendo alguns trechos aqui dessa contextualização que o Emmanuel fez, para a gente ir se situando um pouco, tá bom? E ele inicia falando para nós: a árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. Lógico que não. Ela necessita desse trabalho e um trabalho no bem. E se a gente for recorrer ao Livro dos Espíritos, não vou dizer a questão aqui agora, porque eu realmente não me lembro, quando Kardec perguntou para a espiritualidade a questão do trabalho. Está lá, né, na lei do trabalho, essa questão. O que seria o trabalho? E os espíritos respondem para nós: toda ocupação útil. A resposta é bem maior do que essa, mas no final da explicação, né, dessa resposta, a espiritualidade fala: trabalho, toda ocupação útil. E pensando nisso já, falando na fé como conquista através do trabalho, de toda ocupação útil. E se é útil, é no bem. Então, a gente já começa a pensar que a fé não é simplesmente através de pensamento, de sentimento, de desejos. Não. Se está falando em trabalho, em ocupação útil,
é alguma coisa a mais do que isso, essa conquista, né? Essa construção dessa fé. Até mesmo porque, quando eu perguntei, eu mesmo respondi. Fé em quem? Ou em quê? Em Deus, lógico. Mas o que é Deus? Essa é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. E a espiritualidade responde muito claramente, né? Causa primeira de todas as coisas, inteligência suprema do universo. E eu sempre digo isso, né? Aqui, em todos os lugares que eu falo alguma coisa, é o seguinte. Para mim, pelo menos, fica muito difícil conceber assim Deus. Segundo essa resposta mesmo dos Espíritos. Porque não é quem é Deus. E nós sempre pensamos em Deus como uma pessoa. E Kardec não perguntou para a espiritualidade, logicamente, quem é Deus. Ele perguntou o que é Deus. E houve essa resposta. Eu prefiro trabalhar, estudar e procurar entender Deus através das leis naturais. As leis divinas e naturais. E essas leis também, segundo a espiritualidade nos respondeu, estão escritas na nossa consciência. Então, se a gente está trabalhando por essa fé em Deus, que é o nosso Criador, né? É causa primeira de todas as coisas, inteligência suprema. Se a gente está trabalhando pela construção dessa fé, o entendimento, a princípio, das leis naturais é importantíssimo. Mas só o entendimento não adianta. Porque nós precisamos entender as leis naturais e trabalhar, viver, vivenciar essa nossa trajetória aqui, né? Esse nosso projeto reencarnatório. Nós precisamos de trabalhar isso seguindo essas leis. Quando? Todo momento. Diante de qualquer situação que a gente vivencie, com qualquer pessoa. E como nós estamos falando de fé, de evangelho, tem sempre que estar lembrando, né? Para mim, pelo menos. Os principais ensinamentos de Jesus, que foram tantos, né? Os principais. Perdoar 70 vezes 7, ou seja, sempre. Amar a todos, independente de quem seja, né? Inclusive ele falou para amar os inimigos, então se ele falou os inimigos, aí você compreende todos os outros. Essas principais notícias que Jesus trouxe para nós, renovou, né, essas notícias, porque ele não foi portador delas assim, à primeira mão, né? Se formos ler o Antigo Testamento e a palavra dos profetas que vieram antes de Jesus, já era falado sobre isso, o perdão, sobre o amor, só que num contexto diferente. Então Jesus veio para, depois de enviar tantas pessoas aqui para nos orientar, ele resolveu vir pessoalmente, né? Deve ser porque a coisa não estava caminhando bem. E ele mesmo veio para mostrar para nós como se fazia, né? Como se faz. Enfim, essa reflexão da compreensão das leis naturais e o esforço que cada um vai empreender para, vamos dizer, se situar bem nesse contexto dessas leis, é essencial, senão nós não vamos conseguir chegar no nível de ter fé realmente. Principalmente, por quê? Se a gente não levar em conta essas leis, todas elas, né? Só no Livro dos Espíritos, lá estão descritas 10 leis naturais. 10 leis naturais. E lembrando de uma delas que talvez a gente possa falar assim, singelamente, que reúne todas as leis, que é a lei de justiça, amor e caridade. Só essa aí, né? Que já é muita coisa. Se a gente for trabalhar nessa construção, nesse entendimento, nessa vivência, em cima disso, do que traz as questões dessa lei aí, que são várias questões, já é um caminho assim, né? Nós estamos no caminho certo, um pouco atrasado, mas já é muito bom. O que não podemos é imaginar a fé como um produto de troca.
E nós, alguns de nós, viemos, né, da ideologia católica, do ensino católico, fomos criados assim, alguns de nós, outros foram criados na ideia, no mundo evangélico, né? Estou falando de ideologia, tá, gente? Porque Deus, né, o caminho para Deus é um só. E aí foi ensinado para a gente, e é assim até hoje, nós trazemos isso, a questão da fé como moeda de troca. Então nós queremos fazer uma barganha com Deus, para várias situações. Alguns, de forma muito ostensiva, né? Nós já fizemos isso. E outros ainda fazem, que é o quê? Diante de situações quaisquer, ou quando a gente precisa pedir alguma coisa nas nossas orações, né? Quando a gente precisa pedir alguma coisa, ou quando a gente está desesperado por alguma solução das dificuldades do nosso dia a dia, da nossa trajetória, aí nós já fizemos isso. A gente recorre a qualquer pessoa que seja, né? Quando a gente está na Igreja Católica, aos santos, e também para nós espíritas, a gente recorre aos amigos espirituais e por aí afora, não é isso? Só que a nossa maneira de trabalhar essa fé, ela começa errado aí. Que a gente já faz os pedidos querendo oferecer alguma coisa em troca. E até que se a gente oferecesse mudança de comportamento, mudança de hábitos, esforço no bem, prática da caridade pura, sincera, sem esperar nada em troca, já era muito bom. Mas, ainda que não ostensivamente, a gente ainda faz os pedidos e já querendo oferecer em troca outras coisas. Ah, eu vou fazer isso, eu vou viajar não sei para onde, eu vou andar de joelho, eu vou fazer várias coisas. E aqui eu estou falando isso com todo respeito a esses costumes. Respeito. Porque quem faz isso está buscando alguma coisa. Mas para nós que estamos buscando entendimento, esses hábitos, eu diria mau hábito, para quem precisa evoluir, quer evoluir, né? E vai evoluir de qualquer maneira, porque o progresso é uma lei, mas a gente precisa ir soltando essas amarras desse entendimento de fé. E ainda que nada daquilo que a gente pediu, ainda que no desespero do afastamento temporário dos nossos entes queridos, a gente não seja atendido na súplica, porque em muitas ocasiões as nossas súplicas são essas, não são? Ah, cura meu pai para mim. Ah, cura minha mãe. Ah, meu filho está doente. Isso é super natural, nós temos que pedir mesmo. E é isso mesmo, é oração. Mas, se a gente se colocar numa postura de fazer isso, estabelecer esse diálogo, ainda que mental. Ah, faz isso porque eu vou fazer isso. É uma coisa interessante. A casa aqui é uma das, acho que se não me engano, a casa espírita aqui em Divinópolis e na região que mais faz caridade assistencial. Ótimo. É isso aí mesmo. O caminho é esse e muito mais. E muita gente faz doações. Nós fazemos doações diversas, não é isso? Doações materiais. Perfeito, é isso mesmo. Vamos continuar fazendo e cada vez mais. Porém, muitos de nós faz isso porque em algum momento fez essa barganha. Me dá isso que eu vou depois lá no Jesus de Nazaré levar tantas cestas básicas. Quando o ideal seria fazer esse pedido e fazer a doação espontaneamente, continuamente, independente do resultado. Porque muitos só fazem aquilo que acham que está fazendo
muito, né, tá sendo muito bonzinho, se ganhar aquilo que pediu. E isso é uma postura muito imatura nossa. E isso, na verdade, está fugindo muito do que é caridade, segundo ensinou Jesus para nós. É um caminho, gente, mas a fé, ela não permeia por aí, porque a fé ela tem que ser destituída desses propósitos de troca, de barganha com Deus. A fé não pode ser assim. Ela não deve ser assim. Para nós que já estamos caminhando um pouquinho, nós não somos melhores do que ninguém, mas nós já temos algum conhecimento e isso aumenta a nossa responsabilidade. A quem muito é dado, muito será pedido. Não vamos esquecer isso aí. E Emmanuel, aqui na contextualização dele, ele falou o seguinte, que o medo, a tristeza e a aflição são questões, são sentimentos, situações que a gente se encontra ou situações que a gente se deixa ficar, né? Vamos dizer assim, que são entraves para a nossa compreensão, entendimento e trabalho na fé. Exatamente porque, se nós vamos trabalhar no prisma, sob o prisma das leis naturais, basta observar a natureza, segundo Emmanuel vai colocando aqui para nós, que nós recebemos demais, gente, para estar aqui hoje, reencarnado, em 2024, nós recebemos demais, muitas bênçãos para estar aqui hoje. E a bênção não é só a vida em si, ter reencarnado mais uma vez. Para isso, teve que ser feito um planejamento reencarnatório. Natural. Não existe ninguém que não teve pai e mãe. Todo mundo teve que ter pai e mãe para estar aqui. Então, para dizer, não, essa pessoa nasceu e foi doada e não teve família. Teve, ela não teve uma família nos moldes, né, normais de pai e mãe, mas ela teve um lar adotivo, ela viveu no orfanato, enfim, ela teve alguém, e esse alguém que teve junto com ela é família. Bom, e aí, esse local que a gente, né, reencarnou, sob essas bênçãos de Deus infinitas para nós, é um local muito quente, vamos dizer assim, nas relações, não é isso? E é um local muito difícil. É muito prazeroso em alguns momentos, para alguns mais do que outros, para muitos é muita dificuldade, por causa desses relacionamentos nossos com os espíritos que nós precisamos estar juntos, por necessidade, para completar, né? Para adiantar esse processo nosso evolutivo. E essas dificuldades que vão surgindo, como eu citei há pouco, né, são as enfermidades, que são, entre aspas, né, naturais, as discordâncias, os atritos, e isso tudo é que causa em nós, e a gente entra nessa vibração, né, com as aflições, com o medo, a tristeza. E só da gente, vamos dizer assim, pela manhã de cada dia, acordar. Bom, eu estou aqui encarnado. Aí a gente dá uma olhada, né, de lá, dentro de casa, para ver se está mesmo, né, para ver se está no mesmo lugar, com as mesmas pessoas. Aí, não, é aqui mesmo, eu continuo aqui. Bom, depois, isso é automático, logicamente, a gente respirou esse ar puro. Não, que bom. Eu tenho um ar para respirar. Isso é muito bom, né? Olha que bênção. Quando acordou, a gente abriu os olhos. Olha, eu vejo. Que bom. Eu ouço. Olha, tá tudo. Olha que maravilha. Só disso, só de receber isso tudo para iniciar um dia, já é motivo para agradecer. Tendo essa fé, essa compreensão. Tudo bem. Mas começa o nosso dia e começa a nossa labuta, né? Nossa peleja diária, em todos os ambientes que a gente esteja. Trabalho, estudo, seja onde que for.
E aí são esses momentos que Emmanuel chama a atenção para a gente se ligar, para a gente se atentar mais sobre o que nós estamos fazendo e o que nós estamos emitindo, principalmente quando a gente emite pedidos para Deus ou para alguém, né? Quando a gente escolhe algum intermediário, não interessa. Mas o que nós estamos irradiando com isso? Mas por que nós estamos falando de oração, disso tudo? Que a gente não estamos tentando construir uma fé. E a fé tem que ser sólida, dentro da razão. Porque se a gente começar, como eu disse, com esses petitórios egoístas, imaturos nós estamos assim, dizendo que Deus toma partido de alguém, que Deus privilegia outros, que Deus concede a alguns mais do que outros, quando não existem privilegiados para Deus. Lá na questão 13 do Livro dos Espíritos, primeira parte, acho que é 13 mesmo, fala dos atributos de Deus. Se a gente for lá para ler, uma questão muito interessante, aí sim a gente começa desse início já pensando nessa fé raciocinada sobre os atributos de Deus, como Criador, né? Imutável, onipotente, soberanamente justo e bom. É a última atributo de Deus que está lá. E essa parte que eu já falei dela aqui, e eu gosto sempre de lembrar, reler e tentar sempre trabalhar em cima disso. Se ele é soberanamente justo e bom. E lembrando de justiça aqui, não no nosso prisma social humano. As nossas leis que mudam conforme o tempo, a cultura, as necessidades ou os interesses. Não. Estamos falando de justiça divina, das leis naturais, que são imutáveis. Então, se ele é soberanamente justo e bom, ele jamais vai mudar uma lei ou infringir uma lei em benefício de alguém. Não existe isso. Então, a fé tem que partir desse início de reflexão. Nisso aí. Deus não privilegia ninguém. Ele não concede a ninguém o que ele não mereça. As leis naturais trabalham, funcionam em harmonia no universo. E nenhuma atropela a outra, nenhuma. Não tem recurso, não tem impugnação, não tem essas ferramentas nossas aqui, porque as leis trabalham em harmonia. E são leis divinas. Então todos somos iguais, todos fomos criados da mesma forma. Inclusive Jesus, que é o espírito mais puro que nós conhecemos. Governador espiritual desse planeta, né? Nosso guia, nosso modelo, segundo os Espíritos, nos ensinaram lá no Livro dos Espíritos. Então, se a gente começar a pensar nisso, né, raciocinar em cima disso, nós vamos construir uma fé sólida. Porque aí sim, mesmo que sentindo dor, mesmo que sofrendo, pela nossa falta ainda de compreensão do projeto divino para nós, como um todo, nenhum de nós, né, não tem condição ainda de entender isso. Nós vamos continuar sofrendo. O distanciamento das pessoas, né? Distanciamento que eu estou dizendo aqui é as idas e vindas, os desencarnes, né? Esse distanciamento é muito doloroso para todo mundo, não é? As enfermidades trazem momentos de dor, de sofrimento. Os atritos que nós mesmos construímos, né, traz dores e sofrimentos, mas a gente ainda fica assim, não é? Aí a gente vai lá na questão do perdão para lembrar disso. Como é que nós vemos o perdão? Jesus ensinou perdoar, respondeu uma pergunta lá, né, de um dos discípulos, falando que tinha que perdoar 70 vezes 7. Cada ofensa. Então é assim, é perdoar sempre. Falando assim é fácil, né? Falar é muito fácil. E os nossos sofrimentos vêm disso. Também, de várias outras coisas. Mas aí começa. As questões, né, corriqueiras nossas.
Ah, mas Deus está sendo injusto. A gente ainda é tão arrogante ao chegar ao ponto de falar isso. E quando não fala, pensa, né? Ou age de maneira tal. Ah, mas Deus é injusto. Eu, aqui, bonzinho, estudo, vou na casa espírita, ajudo. Ó, eu faço até palestra. Eu sou tão bom. Como é que Deus permite que aconteça isso comigo? Como é que Deus permite que eu adoeça? Como é que isso? Como é que aquilo? Como é que a minha família é assim e não é assim? Como é que o meu filho é assim e não é assim? Como é que a minha esposa, meu marido é assim e não é assim? E aí vai, né? Aquela nossa rotina de reclamação e de revolta. A gente dá birra, né? A gente dá birra. Brinca de ficar de mal com Deus de vez em quando também. Mas tem raciocínio nisso, gente? Todo o ensinamento de Jesus, pautado nas leis de Deus, e depois a doutrina espírita, vem o Consolador prometido para dar mais uma explicada para nós nisso tudo, né? Dar uma clareada, é pautado na razão. Então a fé, logicamente, tem que ser raciocinada. Porque se for essa fé, né, na base da troca, na base da... Não, aí não funciona. Se eu for vir à casa espírita ou em qualquer local de reunião religiosa, de culto religioso, pensando dessa forma, na troca, no vitimismo, não. Aí, sim, nós estamos fazendo como os fariseus. Nós estamos cultuando tudo que é exterior. Porque Emmanuel fala para nós aqui que tudo é de dentro para fora. Essa fé ela é construída no nosso interior, nesse entendimento dessas leis. Começando por entender já está bom. Se começar aos poucos trabalhar para não infringir essas leis, e aí vocês vão, talvez alguém falar, não, mas é muita coisa, não é? É muita coisa. Mas vamos sintetizar tudo, sabe em quê? Caridade. Já que nós estamos falando de fé, a pergunta lá no Livro dos Espíritos, como Jesus entendia a caridade? Vocês lembram? É fácil de decorar, eu já decorei, mas eu não dou conta não, de pôr em prática não, mas decorar eu decorei. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão dos pecados. Essa eu já decorei. Decorar já está. Praticar é difícil, não é? E por que diz falar da caridade, como entendia Jesus? Exatamente porque a espiritualidade não respondeu assim. Benevolência para com aqueles que te tratam bem, aqueles que te abraçam lá na casa espírita, aqueles que te acolhem bem, aqueles que são seus amigos, concordam com você o tempo todo. Não. Benevolência para com todos, inclusive com a gente mesmo, que é o principal. Indulgência para com as imperfeições alheias. Por que isso? Vocês conhecem alguém que não tenha imperfeição, ou seja, alguém perfeito? Nós temos um exemplo nosso, Jesus, né? Tá. Mas tem outro? Alguém conhece algum outro aí perfeito? Não. Eu sou perfeito? Não. Então temos que ser indulgentes conosco e com todos os outros. Por quê? Todos nós estamos no caminho da evolução. Todos os espíritos, inclusive os espíritos superiores, continuam evoluindo, trabalhando para a evolução. Não é? Conquistando essa evolução. E o perdão das ofensas. E aí no perdão ele falou assim, perdão das ofensas, exceto... Não tem exceto. Perdão das ofensas. Mas é muito difícil perdoar. É difícil perdoar. O que não pode é chegar e falar, eu não dou conta de perdoar. Não é eu não dou conta de perdoar. Eu não quero trabalhar para perdoar. Porque não é dar conta, é querer. E por que eu vou querer perdoar? Porque eu também sou imperfeito, eu cometo equívocos o tempo todo. Então eu preciso perdoar o outro, tentar compreender o outro na situação dele.
Percebe que tristeza, medo e aflição, basicamente, segundo Emmanuel, né? Os psicólogos aí, estudiosos da psique, vão falar outras coisas, né? Lógico. Mas, se resumir só essas três situações que nós vivenciamos, medo, esses sentimentos, né? Medo, tristeza e qual foi o outro mesmo que eu falei? Aflição. Esse trabalho constante nessa construção, ele vai fortalecer a gente diante das situações. E aí, esses momentos de sofrimento, de tristeza, de dor, talvez a gente consiga começar a não entrar na vibração de aflição. É um caminho. Então, o convite à fé que Emmanuel traz para nós passa por aí. E ele usa muito no texto, eu não li o texto, vocês me perdoem. Ele passa muito falando, fazendo comparações com a gente, ele fala das plantas, né, da natureza, do processo de plantio, sementeira, né, semente, plantio, tratamento dessa semente para que ela cresça, torne-se uma árvore e de preferência que vá proporcionar bons frutos. E é uma comparação muito interessante. Emmanuel faz muito isso, gente, nas obras que ele ditou. Ele faz muito essas comparações sobre a natureza. Esses cuidados todos para que uma planta, né, um vegetal, após semeado ali, né, ele seja cuidado. Ele fala isso para nós. Vamos cuidar da nossa fé, vamos proteger a nossa fé, vamos adubar a nossa fé. E isso tudo a gente faz, assim como todos aqueles cuidados mesmo lá com a semente, né? Preparar a terra, plantar, jogar a semente, cuidar dela dia a dia, proteger contra as pragas, fortalecer. Isso é a mesma coisa que nós precisamos fazer com a nossa fé, proteger. E ele cita o Emmanuel, o ano que foi escrito, né, essa obra, ele fala sobre, pela época ele falou em maus livros, as más vibrações, e rapidamente aqui, porque o nosso tempo já esgotou, vamos traduzir isso para os nossos hábitos atuais. Tem um amigo meu que fala que, assim, que as pessoas vão achar que eu sou arcaico, né? Ah, mas você fala demais. Eu falo demais do nosso envolvimento com rede social, gente. Vamos tomar cuidado com isso. A gente não consegue construir uma fé, trabalhar nessa fé para fortalecer e proteger, se não tivermos atenção com tudo isso que nós estamos vivendo. Isso é nosso, todo mundo participa praticamente, né? Redes sociais. Vamos cuidar de nós, vamos prestar atenção no que a gente está recebendo. A gente recebe muita coisa, mas o que nós estamos deixando, trazendo para dentro de nós? Os sentimentos, medo, tristeza, e é lá nesses locais que a gente está buscando isso. A gente diz que vai lá, não, estou indo lá para divertir, mentira. Nós estamos indo lá e nos deixando contaminar com isso, com as coisas que estão lá. E o que vai gerar para nós são essas coisas que o Emmanuel falou lá atrás e continua falando. Medo, tristeza, aflição. A gente está buscando essas coisas. Então vamos refletir sobre isso e trabalhar realmente para essa fé ser uma fé fortalecida, dentro da razão, bem forte, bem firme, porque nós passamos por um período agora aí, ó, né? Saímos dele, né? Não queremos de novo, mas se a gente não aprender, as lições vão surgindo e nós precisamos estar firmes e fortes para isso, certo? Gente, muito obrigado. Eu espero que eu tenha conseguido transmitir para vocês um pouquinho de alguns detalhes, alguns toques assim para a gente trabalhar essa fé, cuidar da fé, pensar nela de forma diferente. Porque assim até os nossos pedidos vão mudar, a forma que a gente faz nossos pedidos e o que a gente está pedindo sempre, né?
e lembrar mais de agradecer e pensar nos outros, tá bom? Muito obrigado, que Jesus nos abençoe.